Oi, eu sou o escritor Marcelo Borba e estou convidando você para ouvir e curtir o programa Rede Cultural. Música e informação, mais perto de você. Olá, boa tarde, eu sou o Cadu Sinis e a entrevista de hoje é com o escritor Marcelo Borba, que escreveu A Cruz e o Destino e 1001 temas de poesia sem falar nada de amor. Tudo bem, Marcelo? Livros altamente desconhecidos do mercado internacional, diga-se de passagem. Mas foi um sucesso de venda entre meus parentes. Mamãe mesmo comprou 3. É sucesso, né? Para começar, como surgiu a ideia de querer escrever um livro e como é ser um escritor? Na verdade, eu acho que a vontade de querer escrever um livro veio quando eu comecei a ler de verdade. Foi no 2º ano do ensino médio, conversei com uma professora minha, ela me indicou alguns livros para ler, e aí fui gostando, e meu pai tem livro pra caramba lá em casa, uma biblioteca imensa. Acabou influenciando. Acabou influenciando e fui lendo, quando vi, deu vontade de botar pra fora tudo aquilo que estava guardado. Que não é o que você está pensando, tá? Pelo amor de Deus. E aí comecei a analisar, ver as coisas do dia a dia, comecei a escrever pequenas coisas e mostrar aos professores de literatura, aos amigos, a galera gostava. Aí tinha uma banda, aí banda facilita, né? O cara tem que compor pra tocar e parará. E aí tinha banda, e tocava, fazia poesia, que era uma bosta naquela época, né? Eu não tinha cabeça nenhuma, muito jovem. E aí depois foi melhorando, né, com o tempo. Hoje em dia eu acho que tá razoável. Vai aperfeiçoando, né? Tá aperfeiçoando o negócio, mas é aquela coisa, né? Um pouquinho vai chegando lá. É que nem sexo, né? O cara tem que ir devagarzinho, né? Até aprender direitinho. O cara só aprende consigo mesmo. Mas enfim. E por que você preferiu começar a escolher com contos e poesias? Na verdade é porque assim, escrever poesia é uma coisa muito fácil, né? Muito fácil assim, entre aspas. Pelo amor de Deus, não vou fazer o sacrilégio de dizer que é fácil escrever poesia, mas é muito fácil dizer o seguinte: pega um papel, uma caneta, deu a ideia, você escreve, guarda. Vai guardando, vai juntando. Ao dia que você quiser pegar e lançar, você lança. Você pega, junta, diz, isso aqui, sei lá, foi na minha época que eu estava pensando muito nisso, eu estava com o espírito nesse sentido. E contos é quase a mesma coisa, só que é um pouquinho mais trabalhado. Aí você pode perguntar, qual a diferença de escrever contos para escrever um romance? O romance eu acredito que leva um tempo maior. E não acredito não, é verdade. Guimarães Rosa levou, por exemplo, 5 anos para escrever Grande Sertão Veredas. É um tempo. Já Mário de Andrade levou 1 semana para escrever Macunaíma. Diferença bem grotesca, mas é que tá, é pelo perfil de cada um, né? Mas assim, o romance, em tese, leva mais tempo, é um trabalho maior intelectualmente falando, você tem que pesquisar personagens, pesquisar a história, pesquisar vida, saber o cenário que você está falando, se vai ser contextualizado no momento histórico, tem que escrever certo para não fazer besteira. Por exemplo, Paulo Coelho, isso daí não entra de jeito nenhum, né? A história dele não rola. Mas enfim, fica para depois falar de Paulo Coelho. Levou quanto tempo mais ou menos para tu escrever cada livro? O conto levou, assim, não levou um tempo, porque foram contos retirados dos 17 aos 20 anos. Aí juntei e lancei no ano de 2009. E as poesias também foram nessa época, de 17 anos até os 21, 22, aí lancei. Senti que tinha um tema parecido, esse tema, 1001 temas de poesia sem falar nada de amor, é justamente essa brincadeira. Porque assim, nessa mesma época, por coincidência, eu tinha uma namorada que eu escrevi pra ela 122 poemas, mais ou menos. Quase um Pablo Neruda. Pablo Neruda, que pela mulher dele, passou 40 anos escrevendo poemas pra ela, só pra ela. E aí eu tinha muita poesia de amor, só que o pessoal acha, quem é de fora, que quem escreve poesia escreve necessariamente de amor. E eu quis dizer, não é só amor. Não tem essa obrigação. Não tem essa obrigação. Pode falar de política, de futebol, sei lá, de análise social, história, falar de tudo. É aquela coisa que você falou no começo, né? Que você tem muita coisa guardada e tem uma coisa que colocar tudo pra fora. Tudo pra fora. Principalmente se você bebe em várias fontes. Assim, por exemplo, quem me conhece um pouco sabe que tem a música, o rock, tem o MPB, aí tem já a cultura, tem a área jurídica, tem a área pessoal. E sem contar o seguinte, né? Você observar o dia a dia de casa, né? Você olhar sua mãe, seu pai, você olhar seus vizinhos, olhar aquelas coisas bizarras que acontecem no dia a dia. Muita coisa bizarra. Minha mãe disse que leu o livro de contos e ficou: isso aqui sou eu, você tá me botando aqui nesse livro, que absurdo é esse? Mãe, cala a boca, isso é arte. Isso é arte. Mas enfim, são coisas. Mas você não revela o nome da pessoa, né? Pelo amor de Deus, isso aí fica complicado. Mas tudo se junta assim Se junta pra fazer. Eu acho que a base de tudo é leitura, né? Tem que ler. É como diz aquele logo do JC, né? Pra saber tem que ler. Então é o início de tudo. O escritor que não lê, que não produz, não vai ser nunca um bom escritor. E aquela coisa, né? É um trabalho árduo, difícil. Eu não me considero escritor, tá? Só pra dizer assim, é um aprendiz, um projeto. Eu acho que é uma evolução que ainda vai acontecer. Até porque hoje em dia não me permito mais demandar tanto tempo só pra trabalhar. Mas tudo é uma questão de evolução também. Isso é complexo. A gente pode... Bem, próximo. Então, como é que as outras artes, em geral, elas influenciam na hora de escrever? Outras artes, por exemplo,
música, assim. Música, teatro. Olha, eu brinco com o pessoal dizendo que é um berço de ouro, entre aspas, assim, tipo, musical, família toda era doida, né, assim, eu gostava de MPB, rock, pá. Minha tia, meu Deus, eu queria botar o nome dela do filho Francisco e chamar Chico Buarque pra ser padrinho, enfim, corta essa parte, tá? Corta essa parte, não precisa entrar em detalhes familiares. Aí o que acontece, e aí, como é que diz? Pega um pouco de tudo, filme, por exemplo, Woody Allen, adoro Woody Allen, adoro o Poderoso Chefão, e pega filme daqui, filme de lá, pega música, que às vezes ajuda, pega o dia a dia mesmo e, como é que se diz? Aí você tem um canal receptivo pra estar percebendo o que acontece. Processar tudo aquilo e jogar no papel. Então, até porque o grande, daqui pernambucano, né, Chico Sainz já dizia, né, a gente se organizando pode desorganizar, a gente pegando de tudo um pouco, a gente pode deglutir e formar uma coisa legal aqui, que mostre o que você quer. Como o Júlio também fazia isso, enfim, a Tropicália, por aí vai. E a questão de ter livros preferidos? Eu acho a maior burrice do mundo aquelas listas que fazem os 100 melhores livros da última década, os 100 melhores livros do século. Tem livros que você tem que ler antes de morrer. E tal. Meu irmão, que foda-se, velho. Se eu não quiser ler esse livro, eu sou menos do que isso. A escolha é sua? A escolha é sua. Eu acho que livro é aquela coisa. Não é você que escolhe o livro, né? É o livro que escolhe você. Você pega aquele livro, lê. Se ele foi bem escrito pra você, pronto. Tá ali. Ele agradou. Mas, assim, é muito de linguagem, é muito subjetivo. Por exemplo, tem alguns escritores que eu gosto muito, mas eu não sei se é o bom gosto da maioria. Ernest Hemingway, Gabriel Garcia Marques, Saramago. Que vai de cada um também. Vai de cada um, vai que você vai buscando, enfim. Você vai definindo o seu gosto. Que é bom pra você, pode não ser bom pros outros. Pois é, por exemplo, Paulo Coelho vende 10 milhões de livros, não sei lá, por ano, uma coisa assim, mas eu acho uma bosta aquilo ali. Eu acho que a literatura dele é muito fraca. É a mesma história, o mesmo estilo, um cara viajando, encontra uma mulher, que tem um caso, não sei o quê. Enfim, o que muda ali dentro, no meio, são algumas passagens que ele bota de autoajuda, mas que, na verdade, não influencia muito na obra, não. Porque escritor é aquela coisa, não é aquele cara simplesmente que escreve, né? Tem que escrever bem e saber contar a história. Mas tem algum livro assim que você recomenda ler e algum que você não recomendaria de jeito nenhum? Olha, tem um que eu gosto pra caramba, que eu recomendo a todo mundo que quer começar a ler. Até vocês aqui leiam, pelo amor de Deus. 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques. Ele ganhou o Nobel de Literatura, é um escritor colombiano. A história é fantástica. Ele completou, por sinal, 85 anos, terça-feira. É até interessante falar dele. E é um livro que eu recomendo para todo mundo começar a ler. Gabriel Garcia Marques. Ou então, recomendo Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Recomendo Guimarães Rosa, mas aí já é mais à frente. Mas de primeira, assim, eu digo, leia isso. Porque é um livro que eu li em uma semana, assim, degustando. É fantástico, é fantástico. Quem já leu sabe o que eu estou falando, assim. E livros que você não recomendaria de jeito nenhum? Bem, posso começar a fazer a lista. Vem Paulo Coelho, aí vem Harry Potter. Harry Potter é entretenimento. Acho que serve pra criança, né? Assim, pra gente mais de idade, assim, um certo nível de conhecimento, é só se a gente quiser meter o pau. Acho que vale a pena ler. Agatha Christie, Sidney Sheldon, enfim, isso. Esse pessoal que não escreve muito bem, né? Esse pessoal que, vamos dizer assim, não tem preocupação literária. Não recomendo de jeito nenhum. E como é que é o processo de venda de um livro? No Brasil é uma bosta, né? Assim, no Brasil o cara ganha R$3 por livro. Por exemplo, a editora tal vai lançar um autor, aí diz assim, o livro custa R$50, mas o cara vai estar ganhando ali 10% de cada livro, ou seja, R$5. Quanto é que tá indo por aquilo ali? Injusto, né? Rapaz, eu acho que é altamente injusto, porque livro não paga imposto. Não paga nem livro, nem jornal, periódico nenhum. Então, já é uma coisa para facilitar a cultura, já para facilitar o acesso à cultura das pessoas. E aí bota um livro de preço exorbitante, eu acho que o Brasil não vai ler, né? Aí tem aquela desculpa, às vezes, quando traduzem livros de outros idiomas para cá, dizem, é o preço da tradução, mas o tradutor também ganha uma miséria. Então não é preço de tradução porra nenhuma. Não é injusto do mesmo jeito. Simplesmente o mercado que quer ganhar dinheiro em cima disso aí. E aquela coisa, né? Capitalismo, I love you, né? Aqui no mundo inteiro. E aí acaba mercantilizando o próprio processo de conhecimento. Como foi no seu caso, da venda do livro? Rapaz, foi bem complicado, assim. Eu tinha que vender 100 livros para poder ganhar R$30, porque eu ganharia R$3 por livro, e só a partir da 100ª venda é que eu começaria a receber o dinheiro. E eu vendi do livro de conta, para você ter um exemplo, 15 livros. Sendo que 12 para minha família, 2 eu dei e 1 eu emprestei e não me devolveram ainda. Aí assim, ou seja... Tinha esperança ainda de pegar o dinheiro. Eu tinha esperança de pegar o dinheiro, mas assim, eu não queria ganhar dinheiro com literatura.
queria, sei lá, espalhar, debater, construir, até por dar aula também, assim, é uma coisa mais... Mas sempre continuar escrevendo, né? Sempre continuar escrevendo. Eu brinco assim, dizendo que eu vou seguir na área de direito, mas ao lado da carreira de literário, de escritor. O que der certo, eu abraço, não quero nem saber. Se for pra ser escritor, pô, vamos embora. Vamos viajar pelo mundo aí. Se der certo, você investe nisso. Se der certo, investe nisso totalmente, assim. Mas eu pretendo, assim, quando me aposentar, só dedicar à literatura. É um objetivo de vida, em aspas. E o segundo livro que você lançou em formato digital? Foi em formato digital, foi pra justamente, eu disse, que também negócio, vou vender não, vou dar livro. Eu vou estar aqui nem dando fichinha, não vou estar dando, vou estar distribuindo, né? Estava distribuindo pra todo mundo. Quem quisesse eu entregava, o pessoal gostava, não sei o que, comentava. Foi legal. Acho que você pegou meu livro, não pegou não? Não, pegou não. Ele não foi tão bem vendido assim, não. Ainda não. Ainda não. Aí um amigo meu fez, vou botar aquelas correntinhas com o livro. Eu disse, não, pelo amor de Deus, não. Correntinha ninguém lê. Todo mundo fica com raiva, vamos botar na lixeira e vai ser excomungado. Isso aí não. E aí eu fiz em formato digital, coloquei, fiz toda a edição dele e comecei a passar pros amigos pra lerem e tal, comentarem. Mas assim, eu acho chatice demais aqueles pentelhos que escreve um poema, aí diz, lê aqui, vê se tu gostasse. Aí no outro dia, gostei mais ou menos, aí faz outro, você fica, caramba. Então eu me vejo muito nessa situação, eu não quero muito perder as pessoas. Eu digo, quiser ler, se não quiser não lê não e tal, mas sem estresse. Mas se gostar, escolha a sua. Escolha a sua, velho. Ao mesmo tempo você pode escolher ver Big Brother, você pode escolher fazer outra coisa, né? E aí... Como a questão que tu disse, que tem gente que fala que não assistiria Big Brother, mas acaba assistindo de qualquer jeito. Porque vê a bunda lá rolando, né? Aí o cara fica meio... Não acho que Big Brother nunca. Aí vê a mulher de biquíni lá, caindo na piscina, o cara faz, caramba, tá até gostosa esse ano, né? As participantes, né? Aí você vai vendo, quando você vê, eita, vai passar na Playboy. Aí você começa a acompanhar. Quando vê, tá 100 milhões de audiência, aí Boninho andando de Ferrari e a gente lá em casa, comendo doce de leite, assistindo um Big Brother e votando na galera. Que é um absurdo, né? Pelo amor de Deus. 12 anos daquela porcaria, velho. Como é que dá audiência pra isso, hein? Eu acho que é uma democracia televisiva muito miserável essa, né? Eu não tô lascado depois dessa entrevista. Depois supera. E voltando à questão do livro digital, você acha que dá certo a galera começar a investir em livros digitais? Eu acho que o futuro é esse. Assim, o livro não vai acabar nunca, o livro impresso. Até porque livro impresso, tem gente que tem orgasmo com isso, né? Vem uma estante cheia de livros assim e tal. Colecionador. Eu mesmo adoro ler livros. Mas você pegar um tabletzinho, que você pode ter toda a sua biblioteca lá, guardada, você pode anotar nele, deixar uma marcação lá. Eu acho que o futuro vai ser esse. Vai ser os escritores vão lançar em paralelo. Livros digitais, livros impressos, físicos. E vai se vender. Né? Talvez no futuro, eu acredito que não vai existir mais livro impresso. Até porque derruba a árvore, né? Tem todo um processo de desmatamento, tem toda uma complicação por trás disso aí. E eu espero encarecidamente que isso fique assim. Porque, assim, ao mesmo tempo que cria coisas boas, cria coisas ruins. Por exemplo, a democratização da música, né? Que hoje em dia qualquer banda pode gravar um videoclipe, botar na internet, ou botar naquele site lá, o MyMusic, né? Como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome do site. Enfim, criou Restart. Criou essas bandas demos que ganharam o público pela internet e depois chegaram. Ou seja, é uma faca de dois gumes, né? A gente pode fazer o bem como pode fazer o mal com ele. Depende do que a gente faça. É muito arriscado. É muito arriscado. É como um casamento, né? Você nunca sabe o que vai vir dali. Mas com certeza. Só descobre depois, né? Com certeza você engorda. Agora o resto a gente não sabe. E como é que foi pra você criar o título dos livros? Rapaz, foi uma masturbação intelectual tremenda. É aquela coisa, você... O primeiro, por exemplo, que foi A Cruz e o Destino, é o nome de um conto que eu coloquei, que eu fiz uma metáforazinha com... Cada um, tem aquela história, né? Cada um tem sua cruz para carregar na vida. Então, ele baseia-se basicamente nessa história de que não teria uma cruz para carregar, e aí eu mexo um pouco no realismo fantástico, nesse sentido, para justificar isso daí. E aí, quando eu escrevi esse conto, eu tive certeza, ele vai ser o título do livro. Já tinha certeza disso daí. E o outro, 1001 Contos, 1001 Poesias, quer dizer, já foi algo assim, para querer realmente criticar um pouco, né? Brincar um pouco com o sentimento que as pessoas têm sobre poesia. Eu aposto que você, inclusive, quando pensa em poesia, pensa em amor, pensa em, Vinícius de Moraes, fulano de tal, amor, paz. Na maioria das vezes, sempre leva para esse lado. Até porque os grandes poetas da nossa região são românticos, por exemplo, o Sheldon, são o pessoal do Brega, é um pessoal bem romântico, assim, por exemplo, aquela, deixei de ser garota de programa, deixei de ser uma qualquer. Aquilo ali, você não percebe a carga, eu tô falando sério, a carga poética que tem ali atrás, pô. Porque se ela tá dizendo, deixei de ser garota de programa, deixei de ser uma qualquer, é uma crítica ao cara, que o cara julgava ela daquele jeito. Por exemplo, também, que é fantástica, isso eu boto como exemplo em sala de aula, por exemplo.
Pintei o meu cabelo, eu me valorizei. Entrei na academia, eu malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei meu novo namorado. Quer ver um exemplo? Quem escreveu isso? Chico Buarque. Botou assim, ó. Quando você me deixou meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme e quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci. Ou seja, é o processo de separação. Aí, claro, são duas visões de mundo. A visão de Chico, altamente culto, intelectual, que diz assim, quero ver como você me suporta, me ver tão feliz, me pego cantando. E o popular, que vai dizer o seguinte, aí, ó, entrei na academia, malhei, barriga de tanquinho, tô bem, sarada, e aí, de volta por cima e te mostrei meu novo macho. E aí... Duas formas diferentes de mostrar aquilo, né? Mas é tudo poético. Você vê que é poesia pura aí disso daí, né? Eu acho que por aí vai. Mas enfim. É aquilo que tu tinha dito antes de vir pra cá, que os grandes poetas mesmo, eles nunca foram felizes. Na grande maioria, não. Tem uma amiga minha que diz o seguinte, por que escritor adora escrever quando tá na merda? Eu acho que é onde você libera o seu lado mais, vamos dizer assim, poético. Tem mais inspiração. Mais inspiração e tal. Eu não acredito muito em inspiração, eu acredito muito em transpiração. Assim, você tem uma ideia para escrever uma coisa? Tem. Vai lá, vai escrever. Agora você tem que trabalhar aquela ideia para ela ficar boa. Porque se eu pegar, por exemplo, se você disser para mim, faz uma poesia agora, eu posso fazer, vai ficar uma bosta. Porque eu não tive tempo de maturar aquilo ali, de escrever, de trabalhar, ó, o telefone tocando, de trabalhar, de crescer aquilo dali, sabe? Porque escrever não é fácil, velho. O pessoal dizia, escrever é uma coisa muito fácil, não é fácil. É difícil, é árduo, tem que ler, tem que ter conhecimento de mundo, tem que entender um pouco a sociedade. Não que eu tenha todas essas qualidades, não tenho. Isso é um processo de amadurecimento. E aí quando você atinge esse processo, você acho que torna-se um pouco apto a... Mas é aquela coisa, você pode escrever qualquer coisa e depois ir aperfeiçoando aquilo. Pode começar... tipo, eu sempre incentivo, eu digo, bota pra fora o que você tem pra dizer. Bota no papel. Se for ruim, beleza, trabalha assim. O que diferencia uma poesia boa de uma ruim, uma obra boa de uma ruim, é o quanto você trabalhou nela ou o quanto de talento você tem para aquilo. Porque, por exemplo, te botarem para cozinhar, tenho certeza que não vai sair coisa boa dali. Se não tem talento para cozinhar, não vai ficar com bom gosto nem a pau. Até porque tem cabelo pra caramba. Não é uma boa ideia isso. Não é uma boa ideia. Tem cabelo pra caramba. Ia passar para fora aquilo ali, ia ficar um nojo a comida. Mas assim, eu acho que... Obrigado. Por nada. A gente tem que incentivar os amigos naquilo que eles são bons, né? Ou não, né? Ou não, né? Não. Nesse caso não, com certeza. Cuidado, por favor, não comam comida que Cadu fizer. E aí eu acho que você percebe o que você gosta, o que você tem talento e vai indo atrás, né, daquilo ali e tal. Você tem talento pra fazer nada, então não faça nada, velho. Fica em casa, assim, mas brincadeiras à parte, eu acho que todo mundo tem alguma coisa pra mostrar. Acho que todo mundo é um ser artístico. O homem é um ser artístico. Né? Profundo isso, né, correto. Podia botar a trilha sonora assim por trás, né? Ia combinar bem, né? Ia combinar bem. Filosofia. Podia ser Café Filosófico o nome do programa. Tá aí a dica, né? Tá aí a dica, né? Pra você, caso vocês queiram mudar, caso... Agora também eu quero direitos autorais a parte aí. Você tem que ter. Sim. E outra coisa que eu queria saber é a capa dos livros. Como é que você chega a criar as capas? Tem alguma coisa que você queria mostrar ainda na capa que o livro vai representar? Como é que é isso? O primeiro, a capa foi o site que sugeriu, né? O site sugeriu e eu acatei, que eu achei muito boa. Tinha a ver com o conto Uma Cruz e Destino. Que é como se fosse um prédio visto de cima. Mas até aí você não tinha nenhuma ideia da capa. Não tinha nenhuma ideia de capa, assim, eu pensava em construir alguma coisa, mas eu não tenho talento de desenhar. Pra você ter ideia, eu desenho um ser humano como se fosse uma cabecinha e 2 palitos. Ou seja, desenho clássico de todo mundo. Desenho clássico de todo mundo, ou seja, sem talento nenhum. Minha linha reta parece uma curva o S do Senna. Então, você percebe que... Coordenação motora não é seu forte? Zero, meu forte. Tanto é que bateria nunca foi meu forte, nunca vai ser. Então, assim, sem contar que eu sou ariano com ascendência leão, né? Então, agitação pura aqui, né? Qual foi a pergunta mesmo? Era da capa do livro. A capa do livro, sim, a capa do livro foi sugestão. E o segundo livro? E o segundo livro não teve capa. Não coloquei capa porque eu botei só meu nome, o título dele, deixei em branco, que eu disse é uma coisa para se trabalhar mais à frente. Quem sabe? Quem sabe se vai ter outros livros. Mas mesmo esse segundo livro sendo um livro digital, você pretende lançar ele físico futuramente? Ou... Pretendo. Imagina, pô, o cara, assim, deixar pra minha esposa os livros ocultos de Maçã. Eita, que baboseira. Não, eu tô brincando, mas assim, eu pretendo lançar todos, tudo. Eu acho que os ruins e os bons eu pretendo lançar. Talvez os muito ruins não, pra não me queimar, porque é aquela coisa, né? Se você tem uma coisa muito ruim da sua vida, não conta pra ninguém. Pra ninguém. E aí, alguns eu vou deixar guardados e, enfim, vai ficar lançar tanto físico quanto digital e tal, tudo. Pretendo lançar tudo. Mas é uma coisa pra se trabalhar mais à frente, acredito. Agora eu tô meio ocupado com outras coisas. Por exemplo, passar em concurso público. Mas isso que você falou agora de livros ruins e bons, você acha que todo escritor tem alguma coisa ruim que não devia ser lançada? Tem escritor que só tem coisa ruim, né? Não devia nem existir, né? Por exemplo,
Deixa eu lembrar de um aqui que eu adoro muito, para dizer o contrário. Paulo Coelho, por exemplo. Paulo Coelho. Novamente. Ele foi muito bom compositor com Raul Seixas, mas a parte que ele passou a escrever livro. É porque é o seguinte, o livro dele, a história é envolvente. Pode ser a história é envolvente. Ele é um bom contador de histórias, mas ele não é muito bom escritor. Sabe? Não é muito bom. Jorge Amado, por exemplo, em Jubiabás, tem 33 personagens no livro. É uma confusão danada. Fulano que nasceu tal ano, em outro ano tinha uma idade menor do que deveria ter. Você diz, como é que pode isso? Então você vê que são obras que precisam trabalhar. Acho que todo mundo pode escrever alguma coisa, pode fazer coisas boas, pode fazer coisas boas. Agora é muito trabalho, é muita perseverança, é gostar mesmo do que está fazendo. É como você aqui, por exemplo, essa hora, 2h30 da tarde, tá entrevistando um cara chato pra caramba, falar mal dos outros. Mas enfim. Supera isso. Supera, é da vida. E quando você está criando, você está escrevendo, você costuma consultar alguém sobre o que você está criando ou é tudo seu, da sua cabeça? Vem tudo da minha cabeça, assim. Basicamente sim. Às vezes pergunto a alguém ou outro, uma pessoa ou outra que achou, que acha que deve mudar, mas basicamente vem tudo do acúmulo, né? De coisas que você vai vivenciando, de injustiças que você vai vendo, de, sei lá, de, às vezes um filme te chama a atenção, sabe? Às vezes uma música, às vezes, sei lá, uma conversa besteira que uma pessoa fala uma coisa que você, cara, isso aí dá pra ser um conto e tal. O dia a dia da sua vida, por exemplo, dá pra fazer. Alguma coisa que você não tinha pensado antes. Nunca tinha pensado antes. E aí faz. Até porque o romance agora que eu tô tô pincelando, terminando ele é um pouco de um misto disso, né? Posso contar um pouquinho? Pode. Assim, é como se fosse. Fica à vontade, né? A casa é sua, né? Daqui a pouco eu vou botar o pé em cima da mesa. Estamos aqui pra isso. Aqui pra isso, ó, essa faixa de mim, porque tá muito perto. Esse contato físico entre homem e homem não dá pra mim, não. É complicado. Não tenho preconceito, mas não é a minha tara preferida. Isso é uma parte boa pra cortar da entrevista. Eu acho bom. É válido, né? É válido. Eu corto essa parte total. Agora eu pergunto. Não. Consultar as outras pessoas. Consultar as outras pessoas pra negócio do livro. Eu não consulto muito não, cara. Porque, assim, engraçado, algumas poesias eu fiz quando eu tava dormindo. Eu dormia e acordava no meio da noite pra escrever no papel aquela ideia que eu tive. Mas tem muita gente que diz que é a melhor hora de você criar alguma coisa. Pois é, não tem ninguém em casa, silêncio total. Aí tá passando o Jô Soares lá, ou passando alguma outra programação, e você não assiste, aí você tá de noite, aquele silêncio, você começa a pensar e vão vir. Inclusive tem gente que diz que dorme com o bloquinho do lado. Você bloquinho do lado. Recomendo isso, eu antigamente dormia com o caderno aberto. Porque quando eu acordasse eu escrevia alguma coisa, ou durante o estivesse tentando dormir, vinha alguma ideia para escrever. Teve, pronto, um dos contos que eu mais gosto, eu escrevi tarde de madrugada. Tava com insônia danada, pois coloquei. É a melhor hora pra... É a melhor hora. Na verdade, a madrugada é bom pra tudo, né? É a melhor hora pra sair, fazer é a melhor hora coisa, pra fazer outras coisinhas e tal. Agora, o que me chama a atenção, assim, da madrugada, inclusive, não tem ninguém na rua, pô. Isso é incrível, fantástico. Que bosta que eu falei agora. Das pessoas que já leram o livro, como é que você reage assim, a opiniões de quem... Eu não sei se estão mentindo pra mim, estão querendo fazer Pode acontecer também, né? Até agora só teve elogios. Assim, o pessoal disse que escreveu bem, não sei o que, teve um erro ou outro de gramática, porque eu paguei uma pessoa pra corrigir, ela não corrigiu bem. Sabia menos português que eu e você juntos aqui, pra você ter ideia. Escolheu a pessoa certa, né? Esqueci a pessoa certa e gastei dinheiro, né? Eu joguei dinheiro no lixo. É como você ir pra assistir o jogo do esporte, você jogar dinheiro no lixo. Meu time é novo. Tá explicado, claro. E aí o que acontece? Eu paguei essa pessoa pra corrigir, ela corrigiu e não ficou tão bom a correção e me deixou um pouco chateado. Mas assim, não recomendo muito não. Você tem que procurar conhecer as pessoas. Você pensa em corrigir o livro para relançar de novo? Penso em fazer algumas correções, acrescentar algumas coisas depois. Dá uma encorpada aí. Só tem 80 páginas de contos. E de poesia não, de poesia está perfeito. As poesias estão lá, tá tudo bem corrigido. Contratou ninguém pra corrigir. Contratei ninguém pra corrigir. Dá mais certo. Dá mais certo. Você às vezes é melhor você fazer aquela coisa, né? Melhor você quer fazer um serviço bem mesmo. feito, faça você mesmo, né? Como diria o poderoso chefão. E qual a maior dificuldade que você encontrou enquanto escreveu livros? A maior dificuldade que eu encontrei, bem assim, tirando aquela parte, quando você escreve, você tem que mostrar pra alguém. Como você perguntou na pergunta anterior, qual a reação das pessoas. E aí você escreve e mostra, as pessoas dizem, é legal, não é, gostei disso, gostei daquilo, você vai formando uma opinião. Agora, o interessante é eu fazer uma recomendação aqui, é você nunca entregar pra quem não entende de literatura. Assim, não entenda ou não tenha sentimento pra isso. Por exemplo, se eu te entregar uma poesia pra tu ler, tu vai ter uma interpretação razoável, tu é medianamente inteligente. Agora, sei lá, tu trabalha um pouco com arte, tu sabe entender um pouco. Agora, tem gente que não tá nem aí pra isso, então não adianta você mostrar. Por exemplo, minha
Minha mãe adoro ela e tal, ela tem uma visão crítica boa, mas ela não tem o conhecimento, vamos dizer, específico para dizer, olha, essa colocação, frase daqui que tu fizesse, muda. Cada pessoa contribui de uma forma diferente. Então aí, sei lá, seu tio, seu pai, sua mãe, seu irmão não são pessoas recomendáveis para ler seus livros. É melhor você limitar para estranho. Quanto mais estranho, melhor. Vai ser mais imparcial. Não vai ter pena nenhuma de descascar você. Eu me lembro que mandei para uma amiga minha, em outro estado e tal. Ela leu e disse, gostei. Só não gostei desse aqui e desse aqui. Que era os três que também não gostava. Aí eu fiz, uma visão sincera desse mundo. São quantos contos? No conto, no primeiro livro eu tenho 12 contos. No livro de poesia eu coloquei, acho que umas 26 poesias. Eu não lembro mais assim, eu não gostei da poesia. Não. Por aí, né? E 12 e 3 tá no lucro ainda. Tá no lucro ainda. Tá bem, né? Tá uma percentagem de erro. Tá indo bem. Tá indo bem. E futuramente você quer lançar um livro de romance também? Quero... Só sendo de romance planejado, mas... Só é um romance. Até, assim, uma observação, né? Romance não quer dizer que é um livro romântico, né? É uma história de amor, né? Essa história de romance é o gênero, né? É a forma que você escreve. É um livro já mais encorpadinho e tal. E aí eu pretendo lançar. Agora, o problema é que romance dá um trabalho danado, cara. Você tem que ir lá escrever e lembrar. É mais complicado que escrever contos. Assim, contos é complicadíssimo, porque é uma história sintética que tem que fazer sentido e tem alguma mensagem por trás. Mas o romance também é complicado, porque demanda tempo, demanda suor, demanda esforço, demanda você manter aquela ideia sempre, assim, sabe? Às vezes, você vai aprendendo com o próprio livro, você vai escrevendo, o personagem lhe ensina. Eu brinco muito com o personagem, assim, às vezes eu incorporo aquele ali no dia a dia pra ver como é que seria a reação. É aquela coisa, eu adoro tirar personagem do dia a dia, assim, olhar as pessoas e verem, sei lá. Tem um amigo meu, por exemplo, eu adoro ele, Luiz Fernando, ele é uma figura, assim, escroto ao extremo. E aí eu morro de rir. Aí tem um personagem que parece muito com ele desse romance, ele vai ler, ele vai gostar. Ele não sabe disso. Vai se identificar, vai perceber que é ele mesmo. Que é um cara que tá em cima de todas as mulheres, não pode ver um rabo de saia. Por exemplo, essa dama que tivesse aqui, meu Deus do céu, já tava com o telefone dela no celular, tenho certeza disso. Nossa querida Rayana aqui. Já estaria com o telefone já. Então assim, é uma figura, impagável. E ele vai estar no seu livro? Vai estar. Homenagem. Uma homenagem. Homenagem atual não, tá? Homenagem. Homenagem. E qual dica você daria assim pra quem quer começar a escrever? Ler. Começa a ler. Ler coisas boas. Esse detalhe é muito bom. Ler coisas boas, assim, sei lá. Porque na verdade ler coisas boas parte do pressuposto que você querer ler, né? Você quer ler assim. Não começar com Paulo Coelho. Não, de jeito nenhum, né? Começa com livros bons, assim e tal. Peça dicas. Tá adaptado. Cadu aqui, por exemplo, vai deixar o contato dele pra vocês pedirem. Quem sabe. E como é que quem quiser ler seus livros, como é que faz pra comprar? Bem, eu tô aqui com ele no pendrive. Se tu quiser, eu posso deixar ele no computador pra vocês darem uma lida aqui. Mas assim, eu geralmente mando por e-mail, alguma coisa. Eu parei um pouco nesses últimos 2 anos. Eu tô escrevendo pouco, muito pouco. Tô mais focado assim na faculdade e tal. Tô escrevendo vez ou outra. Não tô mais publicizando material nenhum. Só comentando, converso com o outro, troco uma ideia, sabe? Amadureço um pouco o conhecimento. Mas nada de estar produzindo, estar naquela efervescência. Até porque eu tô com outros objetivos agora, nesse momento. Tô querendo passar no concurso muito, viu? Que o negócio tá complicado, a situação financeira do país. E a gente precisa de dinheiro, né? Aquela coisa. Sem dinheiro não dá pra produzir nada, né? E aí, até pra você ficar mais tranquilo. Quer deixar seu contato pra quem quiser? Bem, eu quero deixar o contato para... Como é que se diz? Só no Facebook, vamos conversar, trocar uma ideia. Não tem contato. Fizer o livro também. Fizer o livro também. Se quiser sair também, a gente sai, janta. Não paga a conta, tá? Digo não, pode falar isso. Não paga a conta, digo não. Contato. A gente tem racha. O contato é telefone, e-mail, o quê? Pode dar e-mail, pode dar tudo. Marcelo Borba com 2 L's, acabou. Se você me acha lá, a gente vai conversando. 2 pessoas vão ouvir essa entrevista, né? O cara que fizer a edição e eu. Se ele aparecer no seu Facebook. Se ele aparecer no Facebook, não me assuste, né? Então. E o curso de Direito, você acha que influencia no processo de criação? Você faz Direito? No caso, influencia. Não influenciou tanto nos outros livros que eu lancei. Porque foi antes de entrar na faculdade e durante a faculdade. Já estavam escritos. E foi só juntar e lançar. Mas a partir de agora eu estou amadurecendo muito algumas ideias que eu tinha e tá ficando, solidificando alguns pensamentos e tal. A maturidade tá chegando, né? Vai passando, você vai ficando. Chegando. Cabelo branco só. A tendência. Tendência, quem sabe. Todo mundo um dia morre. E sobre Bienais, você participa de Bienais? Eu vou,
uma vez ou outra assim, mas não gosto não. Eu acho que é um ambiente não tão propício. É mais um ambiente de venda de livros do que de compartilhamento de ideias. Tem sempre um outro, mas o povo vai lá naquela ganância. Por exemplo, a última vez tinha o que tinha de livro infantil, assim. O cara vai lá pra ter lucro só. Falou com ele. Falou com ele. Ele vai ficar chateadíssimo comigo. Cara. Se ele me conhecer um dia... Vai interessar. Você queria encontrar Paulo Coelho? Queria encontrar Paulo Coelho. Eu acho ele um cara bom, pô. Foi um bom poeta com Raul Seixas, mas... Devia ter ficado ali. Eu queria dar umas dicas a ele, na verdade. Cara, que presunção a mim. O cara vendeu mais de 100 milhões de livros e o cara... Você chega lá. Oi? Você chega lá. Você chega lá, quem sabe um dia. Fernando Meirelles, né, o diretor do livro de José Saramago, ele conseguiu transpor para a realidade, para as telas de cinema, aquilo que estava escrito realmente. Ali ele foi fiel ao livro e não é só você ser fiel ao livro, é você fazer com que o livro seja, com que o filme seja interessante. Porque o livro é aquela coisa, né? São 500 páginas para você ler, ele descreve personagens, e você tem que ter um bom talento de diretor para poder transpor isso para as telinhas, né? O escritor, quando escreve um livro, ele não pensa em passar no cinema, ele pensa em contar a história, sabe? Ele pensa em escrever, pensa em analisar criticamente e tal. E aí o diretor tem que ter aquele feeling de conseguir traduzir isso para as telas de cinema. E aí fazem os bons e os maus diretores. Você chegou a ler Crepúsculo? Não, cheguei a ler Crepúsculo não. Eu tive amor. Porque assim, ler Crepúsculo, cara, são 500 páginas, sei lá, 600 páginas, de água com açúcar, de nada com nada. E não tenho tempo para perder com isso não. Todo respeito. Você tá me dizendo antes daqui que Poderoso Chefão foi um caso que você preferiu o filme ao livro. Pois é, eu achei o filme, pela atuação, veio o elenco, Marlon Brando, além de ser bonito e gostoso, com todo respeito, né? Eu não sou gay, tá? Deixa eu avisar aqui, mas o cara é foda. Vou explicar isso. É foda o cara. Al Pacino, enfim, uma gama de atores muito bons que trabalharam no filme, que deram vida a personagens. Marlon Brando mesmo botou algodão na boca para fazer uma bochecha lá imensa que ele tinha. O estilo de voz ele modificou, ou seja, ele incorporou o personagem de forma... Tanto é que as pessoas depois do Poderoso Chefão começavam a associar ele ao Poderoso Chefão. E não o Marlon Brando como o Marlon Brando com outros papéis. Mas ele foi... Ele fez como deveria realmente. Deveria ser, você trabalhar no personagem, fazer aquilo ali acontecer, você botar a máscara mesmo e dizer, eu sou esse cara e vou ser o melhor desse cara que puder. Porque envolve também com um pouco de estudo, envolve um pouco de trabalho árduo para você chegar até lá, envolve também um pouco de inteligência, tá? Porque, com todo respeito para esses atores globais aí, a maioria, enfim, passa, né? Passa essa pergunta. Ainda em filme, comparando filmes com livros, tem alguns livros que você não gosta, que todo mundo gosta, tipo O Senhor dos Anéis e Harry Potter. Eu vi os filmes, mas não tive paciência de ler os livros. Senhor dos Anéis, por exemplo, o cara leva 5 páginas para descrever a rotação do girassol de acordo com o Sol. Nunca vi o cara... Assim, é muito bom o livro, o cara é genial. Detalhe, né? Excesso de detalhes que acaba tornando cansativo. O livro é bom, é muito bom. Eu tenho certeza que é. Eu não li, não tive paciência. O filme são 3 horas e meia. Também é cansativo, mas você vê, você percebe que é arte ali. Agora, Harry Potter é um fenômeno de vendas. Eu não gosto muito de Harry Potter não, sabe? Eu acho meio... Acho a história banal demais, assim. O livro, enfim, não me acrescenta muito como ser humano, não. Para ser um ser humano medianamente medíocre, eu acredito que não é você necessário ler esse livro, não. Pode ler outras coisas para crescer melhor. É entretenimento isso daí. E para finalizar, só mais 2 escritores. Já. Que são Paulo Coelho e Bruna Surfistinha. Aí o que você acha deles? Bruna Surfistinha é boa, né? Boa, né? É boa. Uma boa escritora. É boa. Só isso que eu tenho a dizer. Só isso, né? Nada mais. É boa. E Paulo Coelho, meu Deus do céu, Fala mais dele um pouquinho. Paulo Coelho? Falar mais mal dele. Mais mal dele, pô, Paulo Coelho, eu cansei de bater. Todo mundo mete o pau em Paulo Coelho. Como você mesmo diz, todo mundo mete o pau no Coelho, rapaz. Ninguém alivia. Daqui a pouco até ele mesmo tá. Até ele mesmo tá se martirizando lá. Tá entrando no Opus Dei pra ficar se escoteando. Você acha que ele vai parar de escrever? Ou melhor? Pode ser. Seria um caminho bom, mas assim, ele vai sobreviver de quê, cara? Ele vende com isso, mas tem gente que gosta, assim, eu faço minhas críticas, por exemplo, mas tem gente que gosta. Bruna Surfistinha, eu achei o seguinte, foi um retrato de realidade da vida que ela teve, claro. O tempo dela é interessante você conhecer, Paraná, mas eu acho que não vai estar, daqui a 100 anos não vão lembrar desses autores, não. Eu acho que autores bons são aqueles que perpassam o lapso temporal que eles viveram. Sei lá, se ele morrer amanhã, Paulo Coelho, ele vai ser lido por mais 10, 20 anos. Mas com certeza por mais 100, acho difícil. Talvez uma pessoa ou outra que vai fazer um trabalho. Existia um escritor naquela época, ou tem uma escritora. Vai acabar caindo. Vai acabar. É que nem esquecimento, assim. É que nem esses atores de Big Brother. E chega um momento que todo mundo esquece, ninguém lembra, né? Como você mesmo falou no início, antes. Quem foi o primeiro eliminado, o primeiro paredão? Quem eu vou saber disso? Eu tenho tempo pra perder com isso, cara.
Que bosta foi essa desse cara? Nem como tu falou depois, a galera só lembra quando um deles morre. É, E só aparece lembra. Aparece lá na rodapé. Fulano de tal morreu, fulano de tal foi preso com não sei quantas prédios de caca, sei lá, qualquer coisa assim. São pessoas que não acrescentam muito. Eu sou da linha de Aranço Assuna. Eu acho que certos atores, certas coisas aí, certos cultos à mediocridade não deveriam ser feitos. Por exemplo, Madonna e Michael Jackson mesmo. Pra mim, eu acho que isso é uma perca de tempo. Quem cultua esses astros do pop. Entre aspas, astros. Bom, então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Sinta-se abraçado. Obrigado. E Só sinta. Só sinta, né? E quando você lançar seu livro de romance, você pode voltar aqui pra gente debater sobre ele. Pode ser. Tem estresse nenhum não. A gente volta aqui, debate. Tem esse clima agradável aqui e tal. Aqui lotado de mulheres me fazendo carinho. Tá maravilha. Coisa melhor que isso. Raiando aqui com a gente. Ainda aqui rindo que só. Tirando foto. É isso aí. É isso aí, só isso. Tá bom, um abraço. Tchau, tchau. Pronto.